Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta, retomando os estudos em cima do livro Eventos Finais, este livro de autoria de Ellen White. Desde domingo, estamos estudando alguns temas deste livro. Vamos estudar 6 temas. Eu selecionei os 6 temas que, na minha avaliação, são importantes e são apropriados para este momento, para que a igreja possa se fortalecer, para que a igreja possa conhecer quais são os planos de Deus, quais são os acontecimentos que vão ocorrer neste tempo que nós estamos vivendo, acontecimentos que ocorreriam antes da volta de Jesus. Ontem nós estudamos sobre a Igreja de Deus nos últimos dias, vimos algumas coisas importantes, vimos que esta igreja é uma igreja organizada segundo o plano de Deus. Hoje, o nosso estudo estará sendo baseado no capítulo 11 deste livro, cujo título é Os Enganos Satânicos dos Últimos Dias. Como igreja, nós precisamos conhecer quais são esses enganos, quais são as estratégias de Satanás para fazer com que o povo de Deus não alcance o seu grande ideal, que é estar preparado para a volta de Jesus. Então, o assunto de hoje é fantástico, é importante e eu convido você que se una a mim agora em oração, para que Deus possa nos dar o discernimento do seu Santo Espírito para compreendermos este assunto tão solene. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos diante de Ti, para buscar do Senhor a luz, para buscar do Senhor a iluminação, a compreensão dessas verdades tão preciosas reveladas em Tua palavra. Hoje vamos ter um estudo. Pedimos-te que nos ilumine por Teu Santo Espírito para compreendermos que o homem Wagner não fale, mas sim o Senhor. Que o Senhor manifeste a Tua palavra e que por meio dela nós possamos nos fortalecer espiritualmente. Ó Senhor, há muitas pessoas na Tua igreja que neste momento estão desanimadas, estão fracas espiritualmente. Tenha misericórdia do Teu povo. Este é o momento que eu rogo que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, traga o ânimo, traga força para a Tua igreja, para que a Tua igreja não desista de perseverar, não desista de permanecer leal ao Teu lado, aos Teus princípios e aos Teus valores. Nós também Te pedimos por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, por problemas, por aflições, por angústias, que o Senhor neste momento seja o Deus Todo-Poderoso na vida do Teu povo. Sabemos que o Senhor está no controle e mais uma vez entregamos o nosso coração para que o Senhor assuma cada vez mais o controle da nossa vida. Perdoa as nossas faltas, é o que nós Te pedimos nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, a minha tela vai diminuir e nós vamos, junto com a apresentação, discorrermos sobre este tema do livro Eventos Finais. Então vamos lá ao nosso estudo Enganos Satânicos nos Últimos Dias, baseado no capítulo 11 do livro Eventos Finais. E nós vamos começar lendo o texto que está em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Se você tiver com sua Bíblia aí, eu peço que você abra. O capítulo 24 de Mateus é aquele capítulo onde Jesus apresenta o seu sermão profético. Ele fala aqui, inclusive, da destruição do templo de Jerusalém, que de fato ocorreu, e ele faz uma mescla aqui entre acontecimentos que ocorreriam naquela ocasião da destruição do templo e de Jerusalém, mas também de acontecimentos, de sinais que nós veríamos acontecer nestes últimos dias, como estamos vendo, que antecederão a segunda vinda de Jesus. Ele fala aqui algumas parábolas interessantes para mostrar o preparo, a vigilância que o povo de Deus precisa ter neste tempo em que os sinais estarão se manifestando e apontando para a segunda vinda de Jesus. E aqui no versículo 24, ele nos fala de algo muito interessante. Olha o que ele diz no verso 24. Jesus fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Coisa muito séria isso aqui. Coisa muito séria isso aqui. O que Jesus está falando aqui é que Satanás
vai usar de todas as artimanhas, de todas as estratégias que forem possíveis a ele para enganar o verdadeiro povo de Deus, para enganar os escolhidos. E é por isso que Ellen White diz que aproximamo-nos do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Como dirigente do mundo cristão. Ele está enfatizando justamente isso, que há muitas igrejas no mundo cristão que estão sendo controladas pelo inimigo, com uma intensidade que é incrível. Satanás está agindo com os seus enganosos prodígios. Queridos irmãos, nós estamos vendo isto acontecer e vamos ver cada vez mais que avançarmos. Ela fala dos perigos que ocorrerão dentro da igreja também. Não só fora, mas dentro da igreja. Olha o que ela diz. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. A nossa maior ameaça não está fora, está dentro. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da igreja do que do mundo. Precisamos estar alertas com a estratégia que o inimigo vai usar, usando alguns elementos que estão ao nosso lado, que convivem conosco, que se relacionam conosco, que de alguma forma têm uma influência sobre nós, porque fazem parte da nossa comunidade adventista do sétimo dia. O perigo está dentro da igreja. Ela diz que a incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Irmãos, isso aqui é muito sério. Às vezes nós percebemos pessoas que estão congregando conosco, que estão às vezes até na liderança da igreja, demonstrando uma certa incredulidade, contemporizando esta incredulidade que às vezes as pessoas manifestam, às vezes expressando dúvidas, acariciando no coração sombras que vêm das trevas por meio de comportamentos inadequados. Ela diz que tudo isto é uma forma de trazer ânimo, disposição para os agentes satânicos, os anjos maus, e abrem o caminho para a execução das estratégias de Satanás contra a igreja. Eu fico preocupado às vezes quando a gente vê assim um plano, sendo um plano missionário, por exemplo, sendo colocado diante da igreja, e a gente vê às vezes pessoas manifestando uma certa incredulidade, uma certa indisposição, desacreditando de que aquilo vai dar certo. Toda essa postura é combustível para trazer ânimo aos anjos maus, aos agentes satânicos contra a igreja. Muito cuidado para você não manifestar incredulidade, nem contemporizar a incredulidade dos outros, nem expressar suas dúvidas e nem acariciar em sua vida sombras das trevas. Precisamos estar atentos, porque Satanás vai usar todos estes artifícios para enveredar as pessoas pelo caminho errado. O que mais que a serva do Senhor nos ensina aqui neste capítulo do livro Eventos Finais? Ela mostra que espíritos de mentira irão contradizer as Escrituras, a verdade presente contida nas Escrituras Sagradas. Ela diz que os santos, se referindo à Igreja de Deus, o remanescente fiel, os santos precisam alcançar completa compreensão desta verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Quando nós nos depararmos com situações, nós precisamos compreender a verdade presente e precisamos entender que ela está aqui na palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós vamos ter que sustentar esta verdade presente. E ela diz algo aqui muito sério. Olha o que ela diz: precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão
que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Está vendo, irmãos? Como é importante estudarmos as Escrituras Sagradas, como é importante conhecermos esta verdade presente, para nós não sermos enganados, porque nestes últimos dias Satanás vai querer passar a ideia de que pessoas vão voltar do mundo dos mortos e vão conversar e vão fazer declarações contradizendo essas doutrinas bíblicas. E se nós não tivermos a clara compreensão destas verdades contidas na palavra de Deus, nós podemos ser tremendamente enganados. Eu conheço adventistas que, com produções cinematográficas feitas aí para a televisão, Netflix, que trazem muitos filmes cheios de efeitos especiais, pessoas ficam assim impressionadas. Adventistas do sétimo dia. Eu encontrei uma vez alguns adventistas que estavam conversando comigo, dizendo: pastor, olha, assisti um filme aí que a pessoa estava dirigindo ali, de repente a pessoa sumiu, desapareceu. Esse filme aí mostra sobre a volta de Jesus, fala como vai acontecer. Eu falei: irmão, cuidado, que o enredo deste filme está totalmente contradizendo a verdade que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. Você está bebendo numa fonte muito perigosa. Esse filme aí ensina sobre o dispensacionalismo, e nós não interpretamos as profecias relacionadas à vinda de Jesus pelo dispensacionalismo. Sabe, irmãos, nós precisamos estudar mais, precisamos compreender mais esta verdade presente, para quando nos depararmos com essas artimanhas e estratégias malignas, não sermos enganados por elas, porque os espíritos de mentira é uma estratégia de Satanás para contradizer a verdade presente nas Escrituras para muitas pessoas, principalmente as que estão dentro da igreja. Ellen White diz que, mediante dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, a santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma, com a igreja romana. E é justamente esses dois elementos que o inimigo vai usar com toda a força para abalar a igreja e para desviar muitos do caminho certo. Cuidado, cuidado. Uma outra coisa que a serva do Senhor nos adverte aqui, sobre os falsos reavivamentos que ocorreriam nestes últimos dias, como estratégia enganosa de Satanás. Ela diz que antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele vai se esforçar para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Algo que parece ser um reavivamento verdadeiro, mas não é. Contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. As pessoas vão ser atraídas por esse falso reavivamento que Satanás vai estar colocando em muitas igrejas e já está colocando em muitas igrejas evangélicas. Ela diz que há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar, para desviar as pessoas do caminho certo. Contudo, ninguém necessita ser enganado. Você não precisa ser enganado, meu irmão. Eu não preciso ser enganado. O remanescente fiel de Deus, a igreja verdadeira do Senhor, não precisa ser enganada. Por quê? Porque a luz da palavra de Deus
não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Se estudarmos a palavra, se conhecermos as verdades de Deus, se conhecermos aqui os padrões divinos, os princípios do Senhor, nós não seremos enganados por esse falso reavivamento. E ainda dentro deste contexto de falsos reavivamentos, a serva do Senhor nos mostra que Satanás vai usar a música como um laço em suas mãos para enganar o povo de Deus. Ela escreveu: demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Deixa eu parar aqui e abrir parênteses e dizer uma coisa aqui para você interessante que aconteceu comigo na minha experiência pastoral. Eu, quando pastoreava uma igreja, longe daqui, uma vez chegou um grupo de irmãos para mim e disse assim: pastor, nós estamos organizando um programa, domingo à noite. Vai ser uma programação totalmente musical, um louvor que queremos envolver toda a igreja. Nós vamos trazer alguns corais, alguns grupos musicais, alguns cantores da igreja, vai ter o vocal aqui na frente cantando, e nesta hora que o vocal estiver cantando, junto ali com a orquestra, nós queremos colocar uns jovens, umas moças, uns rapazes, aqui vestidos com uma roupa apropriada, e eles vão fazer alguns movimentos aqui. As moças, elas vão estar vestidas com os vestidos, que quando elas movimentarem os braços, isso vai dar, sim, pastor, uma impressão muito positiva. Eu falei: peraí, irmãos, peraí. Eu já vi esse filme antes. E eu sei que você que está me assistindo agora também já viu esse filme antes. Eu falei: vocês estão copiando isso de alguma igreja emergente, neopentecostal? Porque o que não falta, irmãos, nestas igrejas emergentes, neopentecostais, é justamente isso. Está ali as pessoas cantando lá na frente, a congregação, o povo participando da música, a banda, a orquestra, e ali do lado você tem como se fosse alguns bailarinos se movimentando, fazendo aquele movimento, né? Toda aquela coreografia ensaiada e preparada para aquele louvor neopentecostal. Eu falei para esse grupo de irmãos: é isso que vocês querem trazer para dentro da nossa igreja? Irmãos, a serva do Senhor está nos ensinando aqui que o inimigo, ele vai procurar fazer com que dentro da igreja verdadeira de Deus se demonstre tudo quanto é estranho. Gritos, barulho, músicas inapropriadas e dança. Ela diz que o objetivo disso é fazer com que os sentidos dos seres racionais fiquem tão confundidos que não se possa confiar neles quanto às decisões corretas. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. É o conselho do dom profético. Ela diz: a obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e pela dignidade. Eu gosto muito desta frase: a obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e pela dignidade. O inimigo vai usar o falso falar em línguas para fazer com que as pessoas acreditem no falso reavivamento. Inclusive, você deve saber, alguns de vocês devem saber, que no passado houve situações em que pessoas saíram da igreja, romperam com a igreja e fundaram um movimento separatista porque andaram dizendo que a igreja era uma igreja muito fria. Os cultos eram frios, não tinham expressões, as pessoas ficavam ali como se estivessem num funeral. Não, precisamos ver aqui um reavivamento, nós precisamos dizer muito glórias, aleluias. Aqui precisa haver expressão de pessoas falando em línguas estranhas. No passado houve isso. E saiu um grupo de pessoas e fundou um outro movimento separatista, justamente porque diziam
que a igreja não se expressava pela atuação do Espírito Santo, como acontece no universo neopentecostal. Olha o que a serva do Senhor fala sobre essa estratégia maligna nos últimos dias para desviar o povo de Deus do caminho certo. Ela diz que o fanatismo, a exaltação, o falso falar em línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Esforçam-se por isto e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas imergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. Muito cuidado em querer copiar comportamentos de igreja neopentecostais e trazer isso para os nossos cultos. Muito cuidado quando você sentir vontade de comparar uma igreja emergente neopentecostal, onde lá você vê as pessoas se expressando, quase que dançando, pulando, falando línguas, e dizer aquela igreja é uma igreja viva, enquanto a nossa parece ser uma igreja morna, porque as pessoas aqui estão assim, calmas, tranquilas, reflexivas. Muito cuidado com esse tipo de comparação. E quando as pessoas não conhecem a verdade presente, não compreendem aqui o que está na palavra de Deus, elas facilmente são enganadas, são influenciadas por essas ideias, por essas influências malignas. Olha o que a serva do Senhor nos ensina aqui. Isso aqui é maravilhoso. Ela diz que as mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração. Cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. É maravilhoso quando nós entramos na nossa igreja, no nosso templo, nos assentamos ali no banco, nos momentos antes de iniciar o culto de adoração, e nós fechamos os nossos olhos, oramos a Deus, ficamos ali em meditação, ficamos fazendo um autoexame, um exame do nosso coração, procurando conhecer a nós mesmos, as nossas fraquezas, reconhecendo que estamos ali na presença de Deus, com muita reverência, com muita solenidade, e buscar com que esta presença de Deus nos preencha de tal forma que nós possamos crescer espiritualmente, aprender com Cristo. Este deve ser um ambiente de reverência, um ambiente onde a presença de Deus nos traz calma, tranquilidade, bem-estar espiritual. Satanás, nestes últimos dias, ainda usará a estratégia de personificação de Cristo. O inimigo, diz Ellen White, está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo. E ela fala que um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás, vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Satanás, ele vai se assemelhar a Jesus em todos os sentidos. Olha o que a serva do Senhor escreveu. O grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse capítulo 1, versos 13 a 15, onde está escrito: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Esta será a cena que Satanás vai criar, e as pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer: Jesus Cristo já voltou, é Jesus. A glória que o cercará não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado.
ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. Mas na verdade não é Jesus, é Satanás transfigurado em Cristo, embutindo os sentidos das pessoas, porque elas não compreenderam corretamente a verdade presente, não conseguiram compreender corretamente o que diz a palavra de Deus sobre esses enganos dos últimos dias. Ellen White ainda mostra como a falsificação difere do que é genuíno. E aqui nós precisamos aprender. Ela diz: não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Ele vai se assemelhar a Jesus em todos os sentidos, mas ele não vai conseguir imitar a maneira, o modo da segunda vinda de Jesus. Há, porém, um limite do qual este inimigo não pode ir. E aí ele chama em seu auxílio o engano e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como taumaturgo. O que é taumaturgo? Taumaturgo é milagreiro. É pessoas que fazem obra de adivinhação. E ele vai percorrer toda a terra como um milagreiro, como alguém que está fazendo obras de milagres, pseudos milagres. Alguém que adivinha, alguém que recebe visões. Isto é o taumaturgo. Com bela linguagem, apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras e realizará bons atos. Personificará a Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, falando aqui de príncipes, princesas, reis, presidentes, governantes em altos postos, se curvarão ante suas falsas teorias. O inimigo vai usar com muita intensidade esses enganos, justamente para abalar a fé do remanescente fiel de Deus. Ele também vai procurar realizar milagres. E aqui, irmãos, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nestes conselhos da serva do Senhor. Olha o que ela diz: enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Estará você apercebido, vigilante, atento, preparado para não ser enganado? É por isso, meu irmão, que nós precisamos estudar cada vez mais as Escrituras Sagradas. Uma coisa que nós precisamos entender com relação aos milagres é que nestes últimos dias, quanto mais perto estivermos de Jesus Cristo, os milagres que se manifestarão no mundo evangélico como estratégia do inimigo, eles não provarão coisa alguma. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Mas Ellen White diz assim: estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Uma vez, um jovem chegou para mim e disse: pastor, por que na igreja adventista do sétimo dia não tem milagres? A gente não consegue ver vocês pregando, chamando as pessoas que são aleijadas, surdas, que têm alguma doença, alguma enfermidade à frente da igreja, impondo sobre elas as mãos e dizendo: eu repreendo o mal, enfermidade, em nome de Jesus. Por que vocês não fazem assim? Cadê o poder dessa igreja? Aí eu peguei esse texto aqui de Eventos Finais e falei para eles: porque é plano de Deus que nesses últimos dias, quando Satanás está operando por meio de falsos milagres, é plano de Deus de que não podemos trabalhar agora da mesma maneira como alguns no mundo evangélico estão trabalhando com operações de pseudo-milagres.
Os servos de Deus hoje não podem trabalhar usando este método, irmãos. É o que Ellen White está mostrando aqui. Ela diz: o povo de Deus não encontrará a sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que foram operados. Porém, ela fala uma coisa muito interessante sobre o alto clamor. Ela diz que milagres acompanharão o ministério do povo de Deus sob o alto clamor. Eles não terão, porém, a significação que tiveram no tempo de Cristo. A realização de milagres não será mais uma prova de aprovação divina. Mas durante o alto clamor, o verdadeiro povo de Deus vai operar alguns milagres. Porém, não vai ter aquele impacto que teve nos dias de Cristo. Porque o foco principal do alto clamor não é nos milagres, mas é na segunda vinda de Jesus, é converter as pessoas e prepará-las para o retorno de Cristo Jesus. E a serva do Senhor continua: ide a Deus por vós mesmos, orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o que é verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios, e o inimigo se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. Por isso, irmãos, precisamos orar. Por isso, irmãos, precisamos rogar a Deus que nos ilumine pela palavra de Deus. Eu senti a motivação do Espírito Santo em minha vida semana passada para trazer para vocês esses estudos de eventos finais. Estou compartilhando com vocês este material, porque o meu desejo é que a minha igreja conheça, é que a minha igreja esteja atenta aos acontecimentos que estão ocorrendo neste tempo, a essas estratégias do inimigo, para que nós possamos diferenciar entre o que é errado, entre o que é engano e o que é verdadeiro. Milagres não podem tomar o lugar das Escrituras Sagradas. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra, recebei o enxerto da palavra que torna os homens sábios para a salvação. É o conselho da serva do Senhor. Satanás vai procurar enganar a todos. Se possível, a mim e a você. Seu engano será quase universal. Porém, se eu e você, que somos verdadeiros filhos de Deus, estivermos alicerçados em Cristo, estivermos fundamentados na palavra de Deus, nós não seremos enganados. Esta é a advertência de Deus para nós hoje. A serva do Senhor nos dá. Está aqui no livro Eventos Finais. Ela diz assim: há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas. Pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo mundo para suas fileiras. E os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhe. E ele está procurando vencer até mesmo a estes. Não será fácil, meu irmão. Não será fácil. O inimigo vai fazer tudo para derrubar você e derrubar a mim. Mesmo que sejamos estudantes, zelosos pelas Escrituras, pela palavra de Deus, mesmo que estejamos consagrados, mesmo que estejamos conectados em oração com um Pai Celestial, Ele vai fazer tudo para abalar a nossa fé e para nos desviar deste caminho. Porém, a nossa decisão é permanecer firmes ao lado de Cristo. Você quer tomar essa decisão hoje? Que nada venha atrapalhar a nossa comunhão por meio do estudo da palavra, por meio da oração, por meio do comprometimento com a causa de Cristo Jesus. Quanto mais comprometidos estivermos em pregar o Evangelho, em trabalhar para Jesus, em nos relacionarmos com Ele mediante o estudo da Bíblia, mais fortalecidos vamos estar pelo poder do céu. E por mais
insistente que for o inimigo, ele não vai encontrar um espaço sequer para nos levar à ruína. Você quer tomar essa decisão? Então levante a sua mão onde você está, feche os seus olhos e eu vou orar por este propósito. Ó Pai querido, muito obrigado por ter nos ensinado no estudo de hoje sobre esses terríveis enganos de Satanás e ter nos mostrado o mais importante, que quanto mais estivermos firmados em Cristo, quanto mais Jesus reinar em nós, quanto mais conhecermos as tuas palavras, principalmente a tua verdade presente, mais fortalecidos estaremos. E o Senhor vai fazer com que o teu exército de anjos acampe ao nosso redor, nos protegendo de todos esses terríveis perigos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Paz de Jesus contigo. E amanhã estaremos aqui com mais um novo estudo.